Eu queria inicialmente, em nome da Abicred, de agradecer ao SEBRAE e ao Banco Central pela oportunidade que está nos dando. Queria trazer a todos um abraço do nosso presidente Almir, que não pôde estar presente. E eu queria fazer a minha exposição, vou tentar dar a minha colaboração, dividir a minha exposição em 3 fases. A primeira está ligado à evolução do processo de concessão de microcrédito no Brasil a partir das ONGs e das OCIPs que nós representamos, não é? A segunda seria as ações que estão sendo desenvolvidas e as que podem ser desenvolvidas e finalmente, a gente gostaria de tratar um pouco da questão da educação financeira. Rapidamente, eu queria falar sobre a Abicred. A Abicred é uma instituição que reúne as ONGs e as OCIPs. Ela foi criada em 2002, inicialmente era uma instituição que representava o setor, tendo associados pessoas individualmente e instituições, e recentemente, em 2011, fizemos uma modificação estatutária e hoje a Abicred é a Associação Brasileira de Instituições de Microcrédito. Portanto, são as ONGs e as OCIPs. Bom, os valores que nós defendemos é compromisso com a ética, a cooperação, o associativismo, a transparência, a confiança, o profissionalismo e a equidade. Hoje, a Abicred ela conta com uma rede de 38 instituições que estão assim distribuídas, né? São 12 instituições no Nordeste, 17 na região Sul, 5 instituições no Sudeste e apenas uma instituição no Centro-Oeste e na região Norte. Dados de 2012, fazendo um comparativo do número de clientes dessas instituições, dão conta de que teve um aumento de um ano para o outro de 13,31%, não é, de clientes. O ano de 2011 foram atendidos em torno de 145.500 empreendedores e o ano de 2012 em torno de quase 165 mil empreendedores. O perfil desses empreendedores, 39% homem, 61% de mulheres e desse conjunto de instituições, apenas 9% se constitui como pessoa jurídica. Quanto à atividade, o tipo de atividade financiada, o quadro é esse aí, 52% do comércio, são atividades comerciais, 15% do setor de indústria e 32% no setor de serviço. Quanto à garantia, basicamente a garantia e o perfil do cliente atendido, 57% tiram crédito individual, portanto, apresenta como o aval à garantia, 31,5% o grupo solidário, que é a reunião de um grupo de pessoas que se avaliam entre si, banco comunitário 1,82%, desconto de cheque em torno de 7% e outros tipos em torno de 3%. O crédito médio por região é este aí. No Nordeste, em torno de 2.000, pouco mais de 2.100. No Sul, quase R$ 3.700. No Sudeste, R$ 3.300 aproximadamente. E no Centro-Oeste, pouco mais de R$ 3.000 é o crédito médio dessas instituições, não é, da região, por região no país. Com relação à origem dos recursos, aí tem um quadro que demonstra que o grande financiador das organizações, das ONGs, é o BNDES. Portanto, dessas 38 instituições associadas, 19 instituições, elas tiram crédito do BNDES, e em segundo lugar vem o Badesc, que tem uma experiência fantástica de microcrédito e tem um conjunto significativo de instituições organizadas no estado de Santa Catarina, e segue os outros meios de captação de recursos, que doação, a Caixa Econômica, mas o grosso realmente é o BNDES.
Bom, com relação ao que se pretende e as ações que pretendem ser encaminhadas, o que é que nós estamos hoje na Abicred se propondo? Nós somos um conjunto de instituições, a maioria dessas instituições, os chamados bancos do povo, se constituíram como um instrumento de acessar crédito, de conceder crédito às pessoas com dificuldade no acesso convencional de crédito. E aí tem todo um processo, a nossa organização se dá através dos estatutos, mas hoje nós estamos trabalhando numa perspectiva de se autorregular, exatamente para permitir e possibilitar com que a gente possa ter acesso a recursos, porque realmente tem uma grande dificuldade de acesso a esse recurso. Eu queria rapidamente ler para vocês aqui o que está na nossa carta de adesão das instituições que resolveram assumir essa função, que os objetivos são basicamente o seguinte: demonstrar às autoridades monetárias e financeiras, às organizações privadas e os possíveis investidores, apoiadores e a sociedade em geral, a capacidade e a prática, a nossa prática de se autorregular. Segundo, utilizar as melhores práticas para promover a ampliação do atendimento ao público sem acesso a serviços financeiros, empreendedores formais e informais, de microempresa por conta própria. Ou seja, a nossa intenção é garantir que essas pessoas tenham crédito, por entender que crédito é cidadania, crédito é um instrumento de inclusão. Isso está provado pela nossa experiência dos milhares de empreendedores que a gente tem atendido. Realizar parcerias estratégicas. Nesse sentido, nós conseguimos aprovar um PDI com o BNDES, um programa de PDI que está em fase de contratação, no sentido exatamente de permitir o aperfeiçoamento, a melhoria dessas instituições de microcrédito. E, finalmente, oferecer relatórios técnicos com impacto social e operacional para o conhecimento de toda a sociedade. Bom, aí eu gostaria de falar agora sobre a questão da educação financeira. E gostaria de falar colocando uma afirmação que é o seguinte: eu creio que as instituições de microcrédito, as ONGs e as OCIPs, é um instrumento fabuloso de inclusão financeira e de educação financeira, porque essas instituições, elas se formaram exatamente para atender aquelas pessoas com dificuldade no acesso de crédito, e a sua metodologia, que é o que eu gostaria de colocar agora, ela nada mais é do que um instrumento de educação para o empreendedor, a ensinar aquelas pessoas que são os nossos clientes, que a grande maioria montaram a sua atividade econômica a partir do que sabiam fazer, pela necessidade de ter um instrumento de geração de renda ou para complementar a renda. O trabalho que se faz no nosso levantamento socioeconômico está aí. Como leva o empreendedor a refletir esses pontos aqui e aprender a lidar com isso aqui. Como e por que iniciou o negócio? Com quais recursos ele iniciou? Quais os obstáculos, conquistas e metas desses empreendedores? O tempo que está no mercado, a questão dos funcionários, o custo fixo, o custo variável, a experiência com crédito e dívidas, capacidade de produção e de prestação de serviço, a sazonalidade, resultado mensal, a carteira de clientes, como é a concorrência, e os métodos de gestão que esse empreendedor empreende no seu negócio. Então, essa metodologia, com certeza, levou um número significativo, milhares de empreendedores no Brasil a ter acesso a crédito, porque esses empreendedores, a grande maioria desses empreendedores das ONGs e das OCIPs, elas tiveram acesso pela primeira vez a um crédito através dessas instituições. E é importante a gente colocar um outro aspecto, que são as características e condições deste negócio, que é o microcrédito desenvolvido pelas OCIPs. Cobrança de taxas de juros e taxas. Isso exatamente numa tentativa de superar, nada contra, as iniciativas assistenciais. Então, cobra-se taxas, cobra-se juros, numa perspectiva de que essas pessoas também se eduquem financeiramente e elas possam, no futuro,
sobreviver com o esforço do seu próprio trabalho. A realização do levantamento socioeconômico, que eu já falei, e é preciso que as condições creditícias elas sejam compatíveis com as características deste público que a gente atende. É preciso, e aí é uma coisa importante para as ONGs e a OCIP, é o seu quadro técnico, é o papel do agente de crédito. O agente de crédito é aquele profissional que tem que ter uma capacidade de interação com este cliente, que na maioria das vezes nunca entraram no banco. Então é aquela ideia, aquela prática de ir lá, de conversar, de dialogar com estes clientes, de maneira que nesse processo, né, do papel do agente de crédito, o empreendedor acaba, não é, se qualificando. Para encerrar, eu queria contar aqui uma historinha, que certamente essa historinha é uma historinha que eu trouxe aqui para contar, da instituição que eu represento, que é o Banco do Cidadão, que é associado à Bicred, que é a história dessa senhora Rosineide Tomás dos Santos. Não é? Essa história, com certeza, as outras ONGs e OCIP têm histórias semelhantes a essa. Não é? Mas isso aqui é para a gente demonstrar o tipo de público que a gente atende. Pois bem, essa senhora, no dia 27/12, ela conseguiu tirar o empréstimo no Banco do Cidadão na ordem de R$80. Né? E ela queria comprar calçados e roupas usadas. Logo depois ela percebeu que não era por ali, foi lá no banco e pediu para comprar uma porca. E comprou esta porca. Essa porca, durante algum período, ela pariu 18 porquinhos. Tá? E aí ela vendeu 4 porquinhos, com um tempo depois, por R$200. E o que é que ela fez com esses R$200? Ela comprou um reprodutor. Ela chama de barrão. Comprei um barrão, mas comprou um porco reprodutor. 6 meses depois, essa senhora conseguiu vender os porcos a um marchante local por R$5.000. E com o dinheiro que ela conseguiu arrecadar, ela comprou uma barraca de lanches e uma barraca de roupa numa feira local lá no bairro onde ela mora, que é um bairro assim muito pobre na periferia de Maceió, inclusive uma das áreas de grande violência. Ela tirou no Banco do Cidadão 9 créditos. 9 créditos. O primeiro de R$80 e o crédito mais alto que ela tirou foi de R$510. E ela pagou todos os créditos. E a garantia que ela deu foi a assinar uma nota promissória. Todas as garantias foi isso. Eu, antes de vir para cá, queria trazer a história dela, fui visitá-la. O último crédito que ela tirou foi em 2010, e aí eu fui visitá-la para saber como é que ela estava. E me surpreendi com a visita que eu fiz à casa dela. Primeiro que a dona Rosineide hoje mora numa casa decente, numa casa que, para o padrão de onde ela mora, é uma excelente casa. Disse que não precisou tirar mais crédito, não precisa tirar mais crédito. Continua com a atividade de comercialização de porcos. Está pensando em montar um criatório de peixe. E em outubro do ano de 2010, portanto, no ano que ela tirou o último crédito, ela fundou uma associação beneficente chamada Menino Petrúcio. Essa associação beneficente, ela tem por objetivo ajudar as crianças locais. Ela atende hoje a 58 crianças carentes na comunidade onde ela mora. Tem um programa do governo que apoia, que é o programa chamado Mesa Brasil. Tem um grupo de capoeira, não é? Ela se veste de palhaço nos eventos da associação para as crianças. E a coisa mais impressionante que eu vi lá, uma novidade, é que ela construiu uma piscina nos fundos da casa dela. Essa casa dela é um barranco, é uma grota. Então, no início da grota, ela construiu essa piscina e cobra R$2 para as pessoas que quiserem desfrutar, né, da piscina. E essa fotografia ela me deu. Essa fotografia, essa mulher, ela me deu a fotografia, né? E eu não tive, eu queria ter filmado na hora que eu estava lá no domingo passado, porque é uma festa muito grande que gera para essa comunidade e para essas pessoas que está na comunidade, que ela apoia, enfim. Era isso que eu queria trazer. Obrigado, Pedro.